Unidade 2. Identificação e localização na superfície terrestre. Aula 7.1. Conteúdo: distância entre ponto e reta. Habilidade: calcular a distância entre um ponto e uma reta. Muito bem, vamos dar início a mais uma aula, né? Aula 7.1, como você viu na nossa chamada. Essa seria a nossa aula de hoje, né? Se não fosse lá o ponto facultativo da semana passada. Então vamos dar início aí, fazendo uma pequena revisão do que nós acabamos de ver, seria aí a nossa aula anterior. Põe comigo. Nós vimos então a distância entre dois pontos, né? O professor Leandro mostrou, inclusive, aí, utilizando o GeoGebra, né? De maneira geral, quando os nossos pontos não estão aí paralelos ao eixo X ou então ao eixo Y, a gente utiliza então essa fórmula que é retirada, aplicada aí, né? Justamente quando se aplica o teorema de Pitágoras. Então você viu aí que a distância é calculada com a raiz quadrada das duas coordenadas x, a diferença das duas coordenadas x elevado ao quadrado, somado com a diferença das duas coordenadas y, também elevado ao quadrado. Então, quando a gente obtém esse resultado, a gente tira a raiz quadrada e a gente conclui, né, as nossas contas e temos aí a distância do ponto A ao ponto B, tá? E aí, dependendo da unidade que você está trabalhando, você utiliza também a unidade, ok? Então, assim como nós utilizamos aí os conhecimentos de teorema de Pitágoras, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos, é exatamente a mesma relação que nós temos, né? Só que o acréscimo aí é justamente em cima de cada coordenada do ponto, ok? Então, um apanhado aí do que nós vimos na nossa aula de hoje. Então, a gente vai seguir em frente agora, convidando aí, chamando, na verdade, né, o desafio do dia. Então, olha só, nós temos aí uma notícia retirada aí do site, né? O asteroide passará pela Terra a uma distância menor que a da Lua. Então, só para a gente ler aí o rodapé, o asteroide, que tem um nome aí, ele passa aproximadamente a 64 mil quilômetros. Esse fenômeno ocorreu aí em 2018, tá? E chama atenção, né, porque a gente pensa assim, né, que 64 mil quilômetros é uma distância muito grande. Mas quando a gente fala em distâncias astronômicas, essa distância aí não chega a ser tão grande. Então nós temos aí um asteroide, né, que tem aí de 15 a 40 metros de diâmetro, tá? Então ele passou aí a essa distância, 64 mil quilômetros do nosso planeta. Então ele passou aí com uma certa proximidade, né, levando aí um certo perigo, então, de entrar em contato com a Terra. Vamos ver a nossa pergunta, então, do desafio do dia. Como se determinou o ponto mais próximo entre o asteroide e a Terra de aproximadamente 64 mil quilômetros? É a nossa pergunta do desafio do dia. A gente tem essa oportunidade de estabelecer uma relação, né, entre o conteúdo que a gente está apresentando com um contexto. Nesse caso aí, um contexto incluindo aí corpos celestes, ok? A gente então vai dar início à nossa aula de hoje com mais uma notícia aí retirada de um site. Acompanhe comigo. Vamos lá, quem foi Barão Vermelho? Ninguém já deve ter ouvido falar aí desse famoso militar alemão. Só estou mencionando ele aqui na nossa aula, porque essa matéria que foi retirada aí do site
fala exatamente sobre a morte, né? A morte do Barão Vermelho. Ele foi um famoso aviador, o nome do avião dele, inclusive, era Barão Vermelho, por isso que ele recebe esse nome. E aí pairava algumas dúvidas de como teria sido a morte desse famoso piloto, né? Ele era um famoso combatente, né? E havia apenas especulações de como ocorreu o falecimento dele. Sabia-se que ele foi morto em combate, né? Mas não se sabia muitos detalhes. Então, nessa reportagem aí, se reconstituiu, mais ou menos, né? Foi mais ou menos realizada uma reconstituição da batalha, da última batalha dele. E dentre os levantamentos históricos aí feitos nessa reconstituição, concluiu-se que ele foi alvejado da terra, né? Alguém em terra atirou na direção do avião e acabou acertando justamente aí o Barão Vermelho, tá? Muito se especulava se ele tinha sido alvejado por um outro avião, né? Mas essa reconstituição chegou à conclusão que seria bem possível que uma artilharia aí antiaérea ou alguém mesmo atirando do chão teria acertado. Então, eu aproveitei então essa matéria sobre o Barão Vermelho. Seria bem interessante se você depois procurasse saber um pouco mais dessa história, é bem interessante. Vamos simular aqui exatamente a situação que é colocada na reportagem, né? Vamos comentar uma situação, exatamente aproveitando essa reportagem. Vamos lá então para a nossa próxima cartela. Como é que foi feito? Nós temos aí mais ou menos como foi feita essa simulação, né? Você está vendo aí em laranja o nosso plano cartesiano. O eixo X faz papel aí da Terra, né? Do nosso atirador que está em terra. Então, nessa simulação, o avião foi colocado aí numa trajetória retilínea, exatamente como temos aí na nossa imagem, né? A trajetória seria esse eixo, essa reta, né? Esse segmento de reta aí em amarelo. Então, para que alguém acerte um projétil é uma bala, né? Uma bala de uma arma. Para que alguém acerte um projétil do chão, num avião que sobrevoa, é necessário prever sua trajetória para então estimar uma distância. Então, olha só, imagina que nessa reta em amarelo seria justamente a trajetória aí do avião, o famoso avião Barão Vermelho. É lógico que numa guerra, né, os aviões não vão sempre andar em linha reta, né? Não vai exatamente colocar aí uma trajetória retilínea, né? Mas para efeito aí de cálculos, na reconstituição, o nosso avião foi posto aí numa trajetória retilínea. E aí nós temos um trabalho, né, feito com instrumentos bem avançados para calcular essa distância. É lógico que do chão, uma pessoa com uma arma, por mais potente que ela seja, ela não vai atirar de qualquer distância na direção do avião, né? Ela precisa aí, antes de mais nada, achar uma distância que seria aí a menor possível, né, dele até o avião. E além de tudo, ele tem que prever mais ou menos a sua trajetória. Uma vez que o avião está no ar, o nosso atirador que está em terra não vai atirar exatamente na direção do avião, porque o tempo que o projétil sai da arma até chegar ao avião, o avião já passou, já percorreu aquela trajetória. Então, o atirador que está em chão, na verdade, ele atira prevendo a trajetória do avião, porque é justamente o tempo que leva do projétil sair da arma e aí chegar no seu ponto para atingir o avião, né? Então, olha só, a gente tem aí, eu acrescentei esse contexto todo, né, em cima de um único plano cartesiano. Então, como é que a gente pode aí fazer esses levantamentos, né, fazer uma reconstituição de um fato histórico utilizando a matemática, né?
É exatamente esse o ponto em questão que eu estou colocando, porque nós temos instrumentos. É exatamente isso que nós vamos apresentar agora. Vamos aqui, para efeito aqui de contexto, né? O que a gente vai precisar saber? A gente precisa saber se o nosso atirador aí tem condições de acertar o avião em pleno voo. Se a gente considerar então que o nosso atirador esteja aqui no nosso ponto, em cima do eixo X, né? Ele precisa saber essa distância aqui, ó. A distância dele até a possível trajetória do avião, o Barão Vermelho. Vou colocar aqui um ponto P, né? Como é que se calcula essa distância? Ou seja, a distância de um ponto até uma reta. Essa reta aí sendo a trajetória do avião, tá? Então, para efeito de contexto, né, contexto histórico, a gente incluiu aí na nossa aula para que você perceba, né, que esses instrumentos que nós estamos apresentando aqui para vocês hoje, ela tem aí utilização, por mais que você não perceba, por mais que não esteja explícito aí, né, em reportagens, por mais que não esteja explícito aí nessas matérias que nós lemos em revistas, ok? Então a gente vai colocar aqui alguns exemplos, tá? Para a gente poder calcular justamente a distância entre um ponto e uma reta. Vamos lá então. Então olha só, nesse exemplo a gente precisa aí calcular a distância de um ponto P, que tem coordenadas 5 e menos 4, né? Até uma reta. E a reta, ela tem uma equação. A equação da reta, no caso aí, é 4x mais 3y menos 12 igual a 0. Para a gente calcular essa distância, é claro, a gente precisa então de uma fórmula, tá? Vamos então anotar qual vai ser essa fórmula para calcular a distância. Vamos anotar aqui. Essa distância, tá? Não é a distância entre dois pontos. Agora é a distância entre um ponto e uma reta, tá? A gente vai precisar então fazer uma divisão aqui, tá? A gente vai escrever agora dentro de um módulo, tá? AX0 mais BY0 mais C, e aí fecha o módulo, dividido pela raiz quadrada do A ao quadrado mais B ao quadrado. Então tá aí, a nossa fórmula que nós vamos trabalhar aqui nessa aula de hoje, tá? Se você observar bem, falando um pouco sobre o ponto P, né? A gente sabe que existe aqui a coordenada X e a coordenada Y. Só que na equação da reta, nós também temos X e Y. Você pode ver aqui na equação da reta, nós temos aqui 4x mais 3y menos 12, né? Então, para a gente diferenciar esse x e y da equação da reta e o x e y das coordenadas do ponto, a gente vai escrever as coordenadas do ponto P como sendo x0 e y0, tá? Então, a nossa fórmula, onde você vai ver aí x0 e y0, é exatamente onde nós vamos substituir o x do ponto P, que nesse caso aí é 5, e o y do ponto P, que no caso aí é menos 4, tá? O restante, no caso aí do A, do B e também do C, são justamente os coeficientes aqui, ó, da nossa equação da reta. Essa aqui é a nossa equação da reta, ó. AX mais BY mais C igual a 0. Então você pode observar que o coeficiente do X é 4, o coeficiente do Y é 3 e o valor de C é menos 12. Então, na nossa fórmula aí que calcula a distância de um ponto até uma reta, quando você observar A, B e C,
você vai substituir exatamente esses pontos que eu destaquei para você aí em laranja, tá bom? Então, só para você diferenciar, tá? O x0 e y0 da fórmula, tá? São as coordenadas do ponto P, tá bom? Pega lá os dois valores da coordenada do ponto P e substitui no lugar do x0 e do y0, ok? E onde você vê aí A, B e C, você vai trocar pelos coeficientes da reta, tá? A reta que tem esse formato aí, AX mais BY mais C igual a 0, tá bom? Então, a gente vai agora calcular, tá bom? Qual vai ser essa distância, utilizando exatamente esse ponto P que foi colocado aí, tá? E também utilizando a mesma equação da reta que também está destacado aí nessa cartela, tá bom? Então, acompanhe comigo como é que a gente vai realizar essas substituições e calcular essa distância, tá bom? Vamos lá, então. Vamos fazer a substituição primeiro. Então, olha só. Eu vou calcular a distância. Para isso, eu preciso, primeiro, do valor do A, que nesse caso aqui é 4, tá? Vezes o valor de x0, que nesse caso aqui é 5. O valor do x0 é 5, então 4 vezes 5, ok? Mais o valor de B, que nesse caso aqui é 3, vezes o valor de y0, que é menos 4. Então eu vou colocar dentro de um parênteses aqui só para não confundir esse sinal negativo, tá? 3 multiplicado com menos 4. Mais o C. O C, ó, é esse valor aqui, ó, que fica isolado na equação. Ele é o menos 12. Ele é também chamado aí de termo independente. Então eu vou colocar aqui dentro do parênteses, só para não haver confusão aqui quanto ao seu sinal, tá? E todo esse valor aqui, ó, vai estar dentro de um módulo, tá? Qualquer que seja o resultado aí, tá? Positivo ou negativo, esse módulo garante para mim que o resultado vai ser sempre positivo, tá bom? Agora aqui no denominador, a gente vai calcular a raiz quadrada, tá? Do A, novamente, olha aqui o A, ele é o 4, então vai ser 4 ao quadrado, mais o valor de B, está aqui novamente o B, ó, 3 ao quadrado, tá bom? Então, olha só, fizemos as substituições aí devidamente, né? Vocês viram que é muito fácil a gente confundir, né? Essas informações, trocar aí alguns dos valores, mas com muita calma, com muita cautela, a gente consegue observar e substituir devidamente na nossa fórmula que calcula a distância de um ponto até uma reta, tá bom? O restante você vai me ajudar aqui a calcular, tá bom? Realizando aí as nossas multiplicações e também calculando aí os quadrados dos valores, ok? Acompanhe comigo então, me ajude aí a calcular essas multiplicações. Olha só, a distância então vai ser 4 vezes 5, 20. 3 vezes menos 4, menos 12. E menos 12 ali no final. Ok? Dividido por 16 mais 9, que é o quadrado de 4 e o quadrado de 3. 20 menos 12 é a mesma coisa que 20 menos 24. Isso dentro do módulo ainda. Então, nós temos aqui na parte de baixo a raiz quadrada de 25. Estão conseguindo acompanhar todos os cálculos aí? Estou indo muito rápido? 20 menos 12 é a mesma coisa que 20 menos 24. Então, aqui no nosso numerador, 20 menos 24 é igual a 4 negativo, mas lembrando que nós estamos aqui dentro do módulo, tá? A raiz quadrada de 25 é igual a 5. O módulo de menos 4 é 4 positivo. Então, nós temos como resposta aí, ó,
4/5, tá bom? 4 sobre 5 é o resultado dessa distância, tá bom? Observe aí todos os detalhes para você não perder aí nenhuma informação, tá bom? Eu acho que o mais trabalhoso aí é justamente substituir devidamente os valores, né? Porque o restante aí com bastante calma você consegue chegar a esse resultado aí 4/5 com muita cautela, né? Com muita facilidade. Beleza? Calma, esse foi só o nosso primeiro exemplo, tá bom? Nós temos aqui mais exemplos para que você tenha aí toda a tranquilidade de substituir devidamente esses valores na nossa fórmula, tá bom? Vamos então para mais um exemplo, para você perceber aí como nós vamos substituir esses valores e calcular mais uma vez a distância de um ponto até uma reta, tá bom? Quando a gente tem aí a equação da reta, no caso aí 5x mais 2 igual a 0, a gente tem aí informação de menos, não é? Só que a nossa fórmula da equação da reta continua sendo a mesma, tá? Ax mais by mais c igual a 0. Nesse caso específico, o que aconteceu? O by, ele foi zerado, né? Ele foi retirado aí porque o coeficiente dele é 0. Então, nós temos aí um caso que somente aparece o coeficiente A e o coeficiente C, que é o termo independente. No caso aí do valor de B, a gente vai considerar esse B igual a 0, tá? O ponto em questão é o próprio ponto P, tá bom? É o próprio ponto P com coordenadas 5 e menos 4, tá bom? Então a gente vai calcular novamente essa distância, utilizando mais uma vez a nossa fórmula. Vou escrever aqui mais uma vez a distância calculada assim, ó. A x0 mais b y0 mais c, tudo isso dentro do módulo, sobre a raiz quadrada do a ao quadrado mais b ao quadrado. Ok? Todos os detalhes aí para você não confundir na hora de substituir, tá? Lembrando que o x0, que eu destaquei em laranja, é o 5 e o y0 é o menos 4, tá? Coloquei aí de outra cor justamente para você lembrar que são as coordenadas do nosso ponto P, tá bom? Então vamos aqui calcular essa distância. Temos aqui uma outra reta, nós temos aí a equação dela, a gente já vai substituir então essas informações na nossa fórmula. Olha só, o coeficiente A, vou abrir aqui o módulo. Começando então com o coeficiente A, está aqui, ó. O coeficiente A é justamente quem está acompanhando o x, nesse caso, o 5. 5 vezes o valor de x0, x0 está aqui, ó. Ele é 5 também, então nós vamos ter 5 vezes 5. Ok? Mais o valor de B, o B, no caso aí, a gente viu que ele não está presente na nossa fórmula, na nossa equação da reta, desculpe. Então, a gente vai considerar o B igual a 0. 0 vezes o valor de y0, que nesse caso aí é menos 4. Então, vou colocar aqui menos 4, somado também com o coeficiente C, que ele sim aparece, ó. Ele está aqui, ó. O coeficiente C é o 2, é o termo independente. Então, mais 2, e aí nós podemos fechar o módulo. Tá? Fizemos a primeira parte, colocamos aí o nosso numerador. Agora falta o denominador. O denominador é a raiz quadrada do A, que é o coeficiente 5. Está aqui, ó. Então vai ser 5 ao quadrado, tá?
mais o valor de b elevado ao quadrado. Mas o b a gente acabou de ver que ele não está presente, né? Então a gente está escrevendo aí o b como sendo zero. Então, 0 ao quadrado. Ok? Vou fazer aqui, ó, na parte de baixo, para a gente não ter que perder aqui, né? Mover a tela e não perder as informações que nós já escrevemos. Vou continuar aqui embaixo. Então, 5 vezes 5, isso vai dar 25, vou colocar dentro do módulo. 0 multiplicado com menos 4, isso vai dar 0, ainda bem. Somado com 2, e aí a gente pode fechar o módulo. Fecha o módulo. No denominador, a gente tem aí 5 elevado ao quadrado, que é 25, somado com 0 ao quadrado, que continua sendo 0. Então, olha só o que a gente vai ter. A gente vai ter aí, na parte de cima, no numerador, 25 mais 0 mais 2, que vai dar 27, isso dentro do módulo, dividido pela raiz quadrada de 25, já que 25 mais 0 é igual a 25. O módulo de 27, ele continua sendo 27. E a raiz quadrada de 25, nós temos aí resultado 5, e essa é a nossa distância, tá? A gente pode até dividir aí 27 por 5, a gente vai ter o nosso valor, um valor mais preciso como resultado, mas para efeito didático, né? Para efeito aqui dos nossos objetivos, que é você aprender a utilizar essa fórmula aí da distância de um ponto até uma reta, tá ótimo. Esse resultado aí já é suficiente. Se fosse uma avaliação, você já poderia deixar aí, né? Dependendo aí do caso, dependendo do contexto, você coloca aí a unidade que está sendo trabalhada, pode ser metro, pode ser centímetro. Dependendo da situação, você acrescenta essa unidade e pronto, você terminou sua questão, você já pode encerrar essa questão e passar para uma próxima, tá bom? Então a gente vai para mais um exemplo, tá bom? Para que você tenha aí mais uma oportunidade para realizar aí mais uma continha junto comigo e chegarmos a um resultado juntos, ok? Vamos então aí para o terceiro exemplo. Temos aí mais uma equação de uma reta, tá? 36 mais 5y igual a 0. O ponto que nós estamos trabalhando é o mesmo ponto, tá? O ponto P com coordenadas 5 e menos 4, tá bom? Eu estou repetindo o ponto P porque a gente está aqui apenas aprendendo a utilizar a nossa fórmula que calcula essa distância. Então, para não embaralhar aí a cabeça dos nossos alunos, estamos fixando esse mesmo ponto e apenas alterando as equações das retas, tá? Para que o nosso aluno aí não tenha grandes dificuldades de reconhecer cada uma das informações, tá bom? Então, a gente mudou aí, porque nós estamos trabalhando com outra reta, então é uma outra equação. O ponto P permanece aí 5 e menos 4, tá? Com relação à equação da reta, ela continua nesse mesmo formato, tá bom? AX mais BY mais C igual a 0. Nós só temos que aprender a identificar aí todos os coeficientes, tá? A gente deu uma embaralhada aí, mas a gente consegue perfeitamente identificar os coeficientes dessa equação da reta, tá bom? No caso aí, quem não está presente agora é o coeficiente A. O AX não está presente. Quem está presente aí é o B, porque ele faz companhia ao Y, né? No caso aí seria o 5. E o termo dependente, que geralmente é o último, né? Agora ele é o primeiro. No caso, o valor de C é 36. Não tem problema se ele aparecer por primeiro, tá bom? É só uma questão de estética. Mas, realmente, o coeficiente A não está presente, tá? Dito isso, a gente pode, então, utilizar essas informações para calcular a distância. Eu vou escrever aqui mais uma vez como é que se calcula a distância, tá bom? Módulo
de A vezes x0 mais B vezes y0 mais o C, e aí eu fecho o módulo. O módulo serve para me garantir que todos os resultados serão positivos, até porque a gente está trabalhando com uma medição de distância. Quando a gente mede aí um terreno, quando a gente mede aí a altura de uma casa, a gente não vai encontrar resultados negativos, né? Você pega uma régua escolar aí de 30 centímetros, você vai medir o seu caderno, você não vai encontrar um resultado menos 5, por exemplo. Então, esse módulo está aí justamente para a gente trabalhar com resultados positivos, tá bom? Porque toda distância que a gente mede, geralmente é um valor positivo, tá bom? Voltando então à nossa equação, nossa fórmula, a gente vai aqui acrescentar o denominador. O nosso denominador é a raiz do a ao quadrado mais b ao quadrado. Ok? Vamos agora substituir nossas informações. Coeficiente A é justamente aquele que não tem. E se não tem, a gente coloca ele como sendo zero. Então vai ser 0 vezes o valor de x0, que é 5, você já aprendeu que é o 5, mais o valor de B, que nesse caso vai ser 5, é aquele que acompanha o y, então 5 vezes o valor de y0, que é menos 4, então vou colocar aqui dentro de um parêntese, menos 4, somado com o termo independente C, que nesse caso aí é 36. Então, mais 36, fecha aqui o módulo, podemos passar para o denominador. A elevado ao quadrado, a gente já viu que o A não está presente, então 0 elevado ao quadrado, mais o coeficiente B elevado ao quadrado, o B a gente já viu que o valor dele é 5, então 5 elevado ao quadrado. Ok? Para a gente não ter que apagar nada, eu vou escrever então o restante da conta aqui embaixo. Ó. 0 vezes 5, ainda bem que é 0, né? 5 positivo multiplicado com 4 negativo, isso vai dar negativo 20, mais 36. Fecha o módulo. No denominador, temos então raiz quadrada de 0 mais 25. Resultado de 0 ao quadrado é 0, resultado de 5 ao quadrado é 25. Olha o que sobra para a gente. 0 menos 20 mais 36, isso vai dar 16 dentro do módulo ainda. Dentro do módulo, sobre a raiz quadrada de 25. Módulo de 16 é o próprio 16, raiz quadrada de 25 é 5. Então a gente encerra mais uma questão, chegamos aí ao resultado de mais uma distância, tá? No caso agora, né, a distância de um ponto até uma reta. Pode terminar aí tranquilamente de anotar todas as informações, todos os detalhes, porque já está chegando aí mais um momento de atividade. Tá bom?